Canal MB apresenta O Propósito. Pregador Cássio Vinícius. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Nós sabemos que Jesus ele veio na face da terra. O seu ministério era restaurar, era trazer reconciliação. Ele veio para os enfermos, a palavra do Senhor nos diz. Ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de cura, mas os enfermos sim. O interessante é que uma certa feita ele entra na sinagoga, como era de costume, a ensinar. E ele abre as escrituras justamente no livro de Isaías, capítulo 61. E diante de todos aqueles, ele começa a falar: eis que o Espírito de Deus está sobre mim. E ele tem me enviado a curar os enfermos, a trazer visão aos cegos, a restaurar os contritos de coração e trazer libertação aos que se encontram cativos. Esse era o propósito de Jesus. Ele veio para trazer reconciliação. Ele veio, morreu para que aquele povo viesse ter uma aproximação dele, viesse ter uma nova aliança de propósito. Mas sabemos que o povo de Israel era um povo muito rebelde. Era um povo que, quando andava nos caminhos de Deus, era um povo abençoado. Mas era um povo que, quando desviava dos caminhos de Deus, era um povo que sofria com as suas consequências. Interessante que aqui não é diferente do propósito no qual Jesus ele veio. A palavra do Senhor nos diz então aqui em Marcos capítulo 5 que Jesus ele partindo em um barco para o outro lado, grande era a multidão que se ajuntou com Jesus. Grande era a multidão que Jesus, por onde ele passava, ele arrastava. Porque aquela multidão queria ver os sinais, queriam ver os prodígios, mas não queria aprender o verdadeiro propósito e sentido do Evangelho. Eles não queriam aprender, aleluia, o verdadeiro propósito de Jesus na face da terra. Mas os discípulos eram diferentes. Os discípulos sentavam, aprendiam. Os discípulos tinham essa curiosidade, essa vontade de aprender. Não é à toa que por muitas das vezes Jesus ele falava por parábolas. Porque os que não queriam compromisso com ele, quando ele começava a falar acerca das parábolas, eles não entendiam e se distanciavam. Mas ao contrário dos discípulos, não. Por mais que eles não entendiam, mas eles estavam sentados para procurar aprender. Porque esse era o propósito deles, aprender, e depois eles seriam enviados para compartilhar aquilo no qual eles aprenderam. A palavra do Senhor nos diz que então grande era a multidão que se encontrava com Jesus na beira do mar. E vindo então um certo chefe da sinagoga chamado Jairo, prostrou-se, quando viu Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que o mestre viesse à casa dele, porque na casa dele se encontrava uma criança enferma. A palavra do Senhor nos diz que essa criança era filha de Jairo. E ele rogava-lhe aos pés de Jesus, para que Jesus viesse até a casa dele
impusesse-lhe as mãos sobre a criança para que ela viesse a ser curada, que ela viesse a tornar a ter vida. O interessante é que Jesus então vai com Jairo. Ele vai caminhando com Jairo. Mas grande era a multidão que apertava de Jesus. Grande era a multidão que comprimia Jesus. Mas no meio dessa multidão havia uma mulher. A palavra do Senhor nos diz que essa mulher, ela compadecia 12 anos com uma hemorragia. Outras traduções vai dizer que ela compadecia de um fluxo de sangue. É sabido por nós que uma mulher com essa tal situação, ela era tida como impura. Então ela não podia conviver no meio da sociedade. Ela não podia ter um vínculo social com o ser humano. Ela era colocada num local que ela tinha que ficar ali até o tempo dela viesse a ser curada. Como eram costumes na Torá, como eram costumes da mulher no tabernáculo, na tenda, quando ela se encontrava no seu período, ela era retirada, ela ficava 7 dias fora da aldeia, ela passava por um processo de purificação, então ela retornava novamente para a aldeia. Era um costume, era uma lei. Mas essa mulher não, ela compadecia com enfermidade de 12 anos. A palavra do Senhor nos diz que ela gastou todos os seus bens. Ela investiu tudo que tinha. Ela procurou médicos. Ela procurou a medicina. Mas a medicina nada pôde fazer para aquela mulher. A palavra diz que mais o estado dela piorava. Mais a situação dela aumentava. Se tornava pior. Após ela ter gastado todos os seus bens. Ela gastou tudo. Mas o interessante é que essa mulher, a palavra do Senhor nos diz que Jesus passando, ela veio por trás da multidão. E no seu coração ela carregava consigo uma certeza de que apenas o tocar dela nas vestes de Jesus, ela seria curada. Aleluia, Jesus. Foi 12 anos, não foi 12 dias nem 12 meses. Foi 12 anos que ela padeceu com essa enfermidade. Imagina o grande foi a luta e a dificuldade dessa mulher. Mas o interessante é que a dificuldade dela não foi o impedimento para que ela se aproximasse de Jesus. Aleluia. Embora ela veio por trás, num sinal de misericórdia, ela impõe as suas mãos nas vestes de Jesus e ela imediatamente foi curada. Então eu quero abrir um parênteses desde já, queridos. Essa mulher ela compadeceu 12 anos. O Senhor lhe faz uma promessa. Essa promessa vai cumprir no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então é necessário nós descansarmos e não andar ansiosos com o que pode acontecer. A palavra diz que ele não é filho do homem para que minta, e muito menos para que se arrependa. O que ele prometeu irá se cumprir, mas cabe a nós ter a paciência de esperar o tempo de Deus. Essa mulher foi 12 anos de luta. Foi 12 anos no qual ela não podia ter nenhum contato social com a humanidade. Era uma mulher que era tida como impura por causa de uma enfermidade, ao ponto de gastar tudo que ela tinha. Tem tantas pessoas que têm buscado outros meios. Tem tantas pessoas que têm buscado, aleluias, cura em outros lugares. Tem tentado achar solução para os seus problemas pessoais em outros lugares, de outras maneiras. Não. A solução do problema se encontra em Jesus. A solução do problema se encontra quando você se dispõe
para casa da presença do Senhor. E a cura, aleluia, não é uma cura momentânea, é uma cura eterna. É uma enfermidade que ela cessa imediatamente e ela não volta a tornar a esse mal a vida das nossas vidas. Aleluia. Foi 12 anos que ela ficou distante de qualquer contato, quem sabe em contato dos seus familiares. Mas enquanto ela se dispôs aí conhecer, a tocar em Jesus, tudo partiu dela. O primeiro ato partiu dela. Tantas pessoas querem ser curadas, querem ter a vida transformada, querem ter a sua vida mudada, mas está procurando os meios nos lugares errados. O Senhor está falando nessa noite que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele está falando que só há salvação por intermédio dEle, só há cura por intermédio dEle, só há ressuscitação de mortos pelo intermédio dEle. Aleluia. Não perca seu tempo procurando soluções para os seus problemas pessoais em outros lugares, queridos. A solução do problema se encontra em Jesus, o Nazareno. Lucas capítulo 18, versículo 35, vai dizer que o intuito de Jesus era chegar em Jericó. O interessante é que Jesus, passando na beira do caminho, se encontrava ali um cego, no qual era cego de nascença. Os evangelhos vão dizer que esse cego tinha o nome de Bartimeu. A palavra do Senhor nos diz que aquele cego, embora ele tenha a sua deficiência visual, ele tinha seu sistema auditivo apurado, porque o seu ouvido era a sua visão. A palavra do Senhor nos diz que assim como aconteceu quando Jesus transportava pelo barco à margem do outro mar, e grande era a multidão que se encontrava com ele, foi também quando Jesus estava andando na beira do caminho. A palavra do Senhor nos diz que aquele cego então escutou e perguntou: o que está acontecendo, o que está havendo? Aqueles que estavam com ele disse: é Jesus o Nazareno que está passando. A palavra do Senhor nos diz que ele clamava em alta voz, ele clamava, era alto, não era baixo, não era sussurrando, aleluias, não era em espírito, era em alta voz. Jeremias capítulo 33, versículo 3 vai dizer: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te. Oh, glória! Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, e as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor.